Bom dia. Nós vamos, mais uma vez, estar cultuando a Deus, estudando, conversando a respeito da palavra do Senhor, a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus para comigo e para com você e para com todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Entende? Então a gente vai estar mais uma vez conversando a esse respeito. Quanto mais conversamos, mais a gente se desperta para a beleza e a grandiosidade desse amor. E isso quem ganha somos nós. Por quê? Não somente desfrutamos melhor, mas como também somos desafiados a, da mesma forma, amar os outros, ser instrumento de Deus para alcançar e abençoar as outras pessoas. Tá bom? Então, todo mundo ganha quanto mais a gente conhece e aproveita, né, desse amor. No Salmo 119, versículo 122, a Bíblia canta esse amor de Deus de uma maneira muito limitada, claro, por causa do escritor, por causa das limitações dele, não é? Então, a gente tem analisado isso e dentro de um contexto bíblico, a gente tem parafraseado aquilo que o escritor o salmista escreveu para cantar em adoração a Deus. Ele diz assim, 122, o versículo: fica por fiador ao teu servo, Senhor Deus, fica por fiador meu, não é? Para o bem, não me oprimam os soberbos, não me oprimem os soberbos. Se tu, Senhor, ficar por fiador meu, os soberbos não vão me oprimir. Tá? Então ele está nessa angústia. O que quer dizer isso? Quer dar a ideia de que ele ainda tem dúvida se Deus está lembrando disso, está atento a isso. Então ele precisa cantar, ele precisa, entre aspas, clamar, ele precisa avisar, ele precisa pedir a Deus para que ele possa agir como Deus, né? Aí vem a paráfrase terapêutica que diz o seguinte: somos bem-aventurados, pois Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem sido o nosso fiador. Ele tem sido o nosso fiador, né? Quem nos garante agradáveis a Ele mesmo. O que é ser fiador? Ele é aquele que garante que nós somos e cada vez mais seremos agradáveis a Ele. Ele é o nosso fiador. É Ele quem garante isso, não nós, não nossa religiosidade, não nossa dedicação, né? Mas Ele é quem garante essa verdade. Aí continua aqui. E Ele mesmo, né? A Ele mesmo. E assim, os considerados soberbos nunca nos oprimem. Os considerados soberbos nunca conseguem nos oprimir, por mais que de muitas formas venham a nos oprimir, né? Então aí você tem a opressão existencial, né? A opressão do sistema, a opressão da vida, a opressão das pessoas. Então você vive uma opressão, não tem como fugir disso, né? Todos vivemos algum tipo de opressão. Muitos tipos de opressão, todos. Mas ainda assim não nos sentimos oprimidos, porque Deus está trabalhando para que, diante dessas opressões, a gente saiba como viver, como conviver, como até se beneficiar dessas opressões. Entendeu? Então, somos bem-aventurados, porque Deus está fazendo essa obra em nós. Deus está nos levando a termos essa atitude, esses comportamentos diante dessas opressões. Tá? Então, é nesse amor que a gente tem se prendido, a gente tem se apegado para conversar todos esses dias. E já alcançamos tudo? Não, ainda estamos muito longe de... Não é saber intelectualmente, não. Entendeu? Até que intelectualmente a gente sabe muita coisa, mas intelectualmente não vai mudar nada. Então é preciso que, além de intelectual e emocional, eu possa ter essa confiança de maneira espiritual,
para que eu possa desfrutar o máximo dela, tá? Então aqui está assim, diante de tudo isso, nós buscamos compreender como é que ele atrai o mundo amado para ele. Como é que ele atrai as pessoas? Como é que ele atrai, não é, todo esse mundo amado que ele tem? Para sabermos e aprendermos e fazermos, não é, parte disto, então seremos também instrumento dele para alcançar e abençoar este mundo com amor e por amor. Então tem duas palavras aqui que tem a ver com o que ele faz para atrair esse mundo para ele. Primeiro, ele perdoa, né? Ele perdoa os entraves, os pecados, as dificuldades que nós mesmos criamos para estarmos em ligação com ele. Ele perdoa, ele quebra esses empecilhos para que a gente esteja cada vez mais habilitados, né? Que tenhamos mais condição de chegarmos perto dele. Podemos até não querer, mas todos os empecilhos, né, são trabalhados para que não existam. Ele respeita a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, mas ele tira todos esses empecilhos para que a gente busque, para que a gente queira estar perto dele. Então ele perdoa, é a primeira palavra. A segunda palavra é ele acolhe. Ele perdoa, quebra essas dificuldades e ele deixa-se aberto. Ele está como aquele Cristo Redentor do Rio de Janeiro, de braços abertos, entende? Não encolhe os braços, não fecha, não tranca, não. Ele abre-se para receber. Isso é acolher. Receber a pessoa como ela é, como ela está. Entendeu? Respeitar a pessoa da forma que ela é. Então ele está ali pronto para acolher, para confortar, para dar o ombro, né? Para que as pessoas possam se achegar a ele. Então essa é a maneira que ele tem para nos atrair. Quebra as dificuldades e se mantém de braços abertos para que todos compreendam. E às vezes, deixa eu falar uma coisa aqui para a gente, né? Às vezes, lá fora, o ímpio entende mais isso do que nós. Sabemos de um Cristo de braços abertos, mas temos pregado através do nosso testemunho, através da nossa maneira de lidar com as pessoas lá fora, a gente tem mostrado um Cristo de braços fechados, um Cristo arrogante, um Cristo cheio de preconceitos, um Cristo cheio de dificuldades para as pessoas chegarem a ele. Entendeu? Lá fora, muitas vezes, as pessoas estão entendendo mais Jesus de braços abertos do que nós cá dentro, né? Por causa das nossas vaidades, das nossas prepotências, a gente tem pregado um Cristo contrário, um Cristo de braços fechados, um Cristo arrogante, um Cristo distante, desinteressado. Entendeu? Viu como lá fora, às vezes, as pessoas compreendem melhor do que nós mesmos, porque nós nos deixamos levar pela nossa limitação. Queremos ver Cristo como se ele fosse igual a nós, com os nossos mesmos defeitos. Né? Então, mas aí a maneira que ele tem de atrair o mundo para ele é perdoando as dificuldades. Lembra do que ele falou na cruz? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Pois bem, aquele perdão é quebrando, Senhor, tira, Senhor, quebra, Senhor, todos os empecilhos que eles possam ter, não é? Que possam surgir, para que eles não venham não venham se aproximar de mim. Quebra, esquece essas dificuldades. Não é? E segundo, está lá ele de braços abertos, não só na cruz, né? Mas na lembrança da gente e lá no Cristo Redentor também. Muito boa aquela ilustração para a gente conhecer bem, né, o que é, quem realmente é Jesus no seu espírito acolhedor, ansioso para receber as pessoas que ele ama, né? Ansioso, interessado que essas pessoas se aproximem e cheguem perto dele. Tá bom? Isso aí é sobre o nosso culto. Sobre o culto a Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o verdadeiro culto a Deus, né?
Irmã Arideia, bom dia. Muito bom dia. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver se entrou. Então, o verdadeiro culto a Deus. Hoje a gente vai chamar a atenção de mais um grande, maravilhoso exemplo de verdadeiro culto a Deus. Tá? Não é aquele blá 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 que a gente tem falado, não. Né? Mas é manifestar-se contra preconceitos e intolerâncias. Ontem eu louvei a Deus. Né? Tem uma comissão, né, escolhida aí entre os juristas no Brasil, né, formado só de negros, e não podia ser diferente, porque por mais que alguém que não está dentro dessa situação, não consegue entender o sofrimento deles, não consegue, a gente tenta entender, mas não consegue, o preço é muito alto que eles pagam, que nós fazemos eles pagar. Né? Então, negros se reuniram para descobrir como, na legislação e em outras atividades dentro do país, essa questão do racismo possa ser melhor atacado, possa ser melhor transformado na nossa sociedade, né, dentro do nosso país. Então foi feita essa comissão e eles já levantaram várias sugestões. É claro que ainda serão sugestões muito pequenas, por maiores que elas pareçam ser. Por quê? Porque não é fácil quebrar tanto preconceito alimentado durante tantos séculos. Né? Faz parte do DNA da gente, né? Essa coisa maligna desses preconceitos. Mas é um grande passo que está sendo dado. Tomara que eles sejam realmente bem recebidos nas sugestões que eles derem. Tá? Ao contrário disso, e muito parecido com isso, deixa eu ver, eu me lembro que ontem também eu achei interessante, sim, ontem tem um país aí que é o mais novo país do mundo, ele saiu do Reino Unido, né? Deixou o Reino Unido, agora é um país independente. Muito bem. Estava lá o príncipe Charles, né? E outros da monarquia. E o Charles foi fazer o discurso dele e lamentou. Veja só, sem vergonhice, nossa. Nossa, é dele e nossa também. Inclusive, eles são anglicanos. Então, nossa, não somente de seres humanos, não somente de pessoas ligadas à questão do racismo, né? Mas, nossa, no sentido até evangélico, cristão. Ele estava apenas lamentando que aquele país é um país aqui nessa região das Antilhas, aqui nessa região por aí, né? Essa região aqui entre América Central, algum país desse aqui. Ele estava lamentando porque o Reino Unido, presta atenção nisso, é só lamentar. Lamentando porque o Reino Unido, não fez dali um lugar de escravidão, um centro de escravidão. Terminou o discurso e foi sentar, quer dizer, apenas lamentou. Como se isso fosse alguma coisa. Aí eles voltam para o país deles e o país lá vai continuar dando o duro deles para poder superar todos os preços altos que pagaram por causa desse tipo de preconceito que foi desenvolvido ali. É assim que a gente faz. Como é que somos, né? Como é que convivemos com Jesus, né? E simplesmente a gente diz assim, lamentamos, damos as costas e vamos embora. Entendeu? Se o Reino Unido, todos os países ligados ao Reino Unido, vendesse tudo que tem e mandasse dinheiro para aquele novo país, ainda não pagaria o prejuízo que os preconceitos cristãos desenvolvidos ali levaram eles à situação deles. Mas não. Fez o discurso, ficou bonitinho, deve ter emocionado muita gente. Ele pegou o discurso, depois fechou e foi sentar e está tudo resolvido. Tudo resolvido.
Esse é o cristianismo que a gente tem. Esse é o cristianismo que a gente, desenvolve. É isso que o mundo tem visto da parte da gente. Só isso. Então, manifestar-se contra preconceitos e intolerâncias, precisamos estar atentos a isso. Tem essa comissão que eu mencionei, tem outras coisas, precisamos abraçar isso. Eles precisam saber que, em vez da gente estar lá brigando daquele jeito nojento e infernal que estão fazendo lá no Senado para aceitar um terrivelmente evangélico no Supremo, em vez de a gente estar brigando por aquela intolerância, aquela coisa diabólica, eles precisam saber que a nossa oração, o nosso esforço é em relação a esses preconceitos e intolerâncias. É isso que o mundo precisa ver na gente, não aquela coisa egoísta, nojenta que está lá acontecendo. E se fosse outros religiosos terrivelmente... E se fosse um terrivelmente budista que estava sendo lutado, o que é que a gente ia fazer? Não pode, esse é um país laico, a gente não pode permitir uma coisa dessa, mas a gente pode fazer. A gente pode fazer, eles não podem, mas a gente pode fazer. Não pode ter lá um terrivelmente hinduísta lá, não. Não pode, a gente tem que, todo mundo dar as mãos, vamos orar para que um hinduísta não entre no Supremo Tribunal. Mas o terrivelmente evangélico pode. A gente não presta, não. Jesus está muito mal representado pela gente. Muito mal representado. Nós não temos nada a ver com o que realmente Jesus Cristo prega. Somos terrivelmente diabólicos. A gente usa Jesus, a gente usa a fé para impor os nossos egoísmos, as nossas vaidades, as nossas soberbas. É isso que a gente faz. Então, o verdadeiro culto a Deus, é estarmos favoráveis a esses movimentos, a essa preocupação em relação aos preconceitos e intolerâncias em geral. Em geral. Vamos aqui para o texto bíblico. Texto bíblico. Pronto. Nós estamos no capítulo 4 de João, tá bom? Capítulo 4 de João. E já passamos pela experiência de Jesus com a mulher samaritana, a cidade dela. Jesus já deixou ali a Samaria, já foi para a Galileia, E o texto diz assim, inclusive o título desse texto que nós estamos começando a ler é Jesus cura o filho de um oficial. Então, versículo 46. Foi então outra vez a Caná da Galileia, Jesus, Foi outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, aquele primeiro, que para João, Para João, aquele foi o primeiro milagre de Jesus. Então ele voltou então a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Que rei? Bom, pode ser Herodes e pode ser o romano, o imperador, tá? Mas pelo nome pode ser que seja alguém ligado a Herodes, Então, ora, havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então, ele estava em Caná da Galileia, esse oficial estava em Caná da Galileia, mas o filho dele, a família dele, morava em Cafarnaum, que era uma cidade próxima, no máximo aí uns 5, 6 quilômetros de distância, Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Galileia, ele ficou sabendo, vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com Jesus, e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Na verdade, não foi em busca de um Jesus salvador, foi atrás de um Jesus curador.
tem muito a ver com aquela multidão, né, que Jesus multiplicou os pães e que foram com aquela ansiedade toda, né, ao encontro de Jesus e dizendo: Senhor, nós queríamos, porque quando o Senhor sair, nos avise, nós fazemos questão de estar com o Senhor, nós estamos querendo estar com o Senhor. Essa coisa humana, né, que a gente fala uma coisa, mas a intenção é outra. Né? A gente mostra uma religiosidade, mas a intenção, na verdade, é outra. E é isso que Jesus identifica com aquela multidão. Eu sei por que vocês estão atrás de mim. É por causa do pão que perece, não do pão que permanece. Vocês estão atrás de mim por causa das coisas existenciais, materiais, e não pelas coisas espirituais. Ainda bem que Jesus reconhece. Jesus sabe, Deus sabe, não é o que realmente está no nosso coração. Então a gente já pode fazer assim. Quando a gente estivesse nessa angústia toda, querendo se oferecer, fica logo sabendo, Deus está sabendo, que não é essa coisa toda, não. É por isso que a Bíblia diz que não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda, não há ninguém que seja justo. Não há ninguém. O pouquinho que a gente faz dessas coisas tem a ver com o mérito do próprio Jesus. Então Jesus, veja só, Jesus, né, o Espírito Santo, nos faz interessados em Jesus, no Espírito Santo, no próprio Deus. Então, de quem é o mérito? Não é meu. Ele é que está fazendo isso em mim. Né? É para meu bem? Sim, é para meu bem. Ele está me obrigando a fazer isso? Não. Eu disse: Senhor, eu quero ter isso, porque eu não tenho. Eu não sou assim. Então, Senhor, por favor, faz isso em mim. Então, eu estou pedindo, na hora da minha conversão, eu estou dizendo: Senhor, eu me rendo, porque eu quero mudança, eu quero que tu faça isso. Então, ele não me obriga, ele atua porque nós permitimos. Mas esse atuar dele não é mérito nosso, é mérito dele. Eu busco a Deus, não porque eu sou essa coisa, né, interessada em Deus, não. Eu busco a Deus porque eu não tenho isso, eu sou destituído disso, o pecado me destituiu disto, mas eu me incomodo com isso. Então eu digo: Senhor, me ajuda. Então o pouco interessado em Deus que eu sou não é mérito meu. Eu não posso dizer assim: Senhor, eu sou uma pessoa interessada em Ti. Não entra nisso, não. Aliás, ontem nós mencionamos aqui um banner nosso que nós colocamos dizendo: eu sou uma fraude. Eu digo uma coisa e vivo outra. Eu digo uma coisa e sou outra coisa. Eu sou uma fraude. Nós somos uma fraude. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 18, diz exatamente isso. Nós somos uma fraude. Entende? Então, quando eu estou cantando, né? Lembra do blá, blá, blá? Quando eu estou cantando: Senhor, ó Senhor, eu te amo. Mentira. Nada disso. Não é verdade. Ó Senhor, minha vida eu entrego a Ti. Mentira. Não é verdade. Pode contar comigo para eu ser uma bênção neste mundo. Mentira. Não é verdade. Entende? Agora, isso me incomoda. Essa situação, né, de desobediência, de estar fora da vontade de Deus, isso me incomoda. E é isso que ele me convenceu. Então, quando ele me convence e eu recebo e eu aceito, aí sim, eu digo: Senhor, eu não quero ser essa coisa falsa. Então, Senhor, trabalha no meu coração. Muda a minha vida. E ele vai fazer isso. Ok? Ele vai fazer isso. Agora, ele vai fazer, mas é mérito dele. Eu não posso dizer: na hora que ele estiver fazendo isso em mim, eu dizer: olha, Senhor, vê como eu sou uma pessoa dedicada a Ti, vê como eu sou uma pessoa interessada. Não é mérito meu. É mérito dele. É ele que está fazendo isso em mim por causa da minha permissão, mas é ele que está fazendo. Tá? Então, essa questão mesmo do oficial aqui: ó Senhor, por favor, que bom que o Senhor chegou nessa cidade, ó Deus, que maravilha, né? Jesus está conhecendo o que é que está no coração daquele homem, tá?
Senhor, por favor, vá lá na minha cidade, meu filho está doente, cura meu filho. Ó, já falou o que é que quer. Vocês estão atrás do pão que perece e não do pão que permanece. Tá? Então ele ilustra perfeitamente, não é, essa situação que nós somos. Ah, mas agora eu sou crente, eu agora estou, não é mais assim. Não, é a mesma coisa. A única diferença é que agora você passou pelo novo nascimento, que foi operado pelo Espírito, entende? E agora você está sendo guiado pelo Espírito. Essa é a diferença. Mas o mérito é todo dele. Não temos nenhum mérito nisso. É todo do Senhor Deus que atua na vida da gente. Vamos aqui falar sobre os recados de Jesus aos ricos, aos pobres ricos, né? Ou aos ricos pobres. Não, acho que é pobres ricos, né? O pobre aí entra como adjetivo, qualificação. Então veja só. Cadê? Isso mesmo. Então, a pergunta que nós temos levantado é o seguinte: por que Jesus falou para aquele rapaz, né? Aquele chamado jovem rico? Por que Jesus falou para ele assim, olhe, ele chegou, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu não dava para ser Deus, não. Porque eu mesmo não me suportaria com os meus egoísmos, minhas vaidades, minhas coisas. Senhor, o que é que eu devo fazer, Senhor, para ser um seguidor teu, para ser salvo? O que é que eu devo fazer? Aí Jesus olha para ele e diz assim, presta atenção nessa resposta. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres. Ou seja, torne-se pobre. Venha e me siga. Em outras palavras, só assim você vai conseguir me seguir, você vai conseguir chegar ao céu. Só assim. Seja pobre. Por quê? Então aí é que nós estamos levantando vários motivos por que Jesus falou isso para ele. Né? Então o primeiro motivo é, não se consegue servir a dois senhores. Segundo motivo, para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Não pode fazer como o príncipe Charles, não. Né? Olhe, nós exploramos vocês, lá o nosso país está riquíssimo, porque nós assaltamos vocês, nós roubamos vocês, nós tiramos tudo de vocês. Nós estamos lá riquíssimos e vocês aqui pobres. E depois simplesmente dizer isso, reconhecer isso, fechar o discurso e sentar. Seguir Jesus não é isso, não. Seguir Jesus é ressarcir. Ressarcir os explorados. O rico consegue fazer isso? Tem que ser pobre. Terceiro motivo, amor à riqueza é a causa de todos os males. Ora, como é que pode ser rico e ser uma pessoa de bem agradando Jesus? Impossível. Porque a riqueza, o amor à riqueza é a causa de todos os males. Quarto motivo, riquezas deixam o evangelho raso na vida de uma pessoa que se diz evangélica, que se diz cristã. Né? O cristão rico, ele tem um evangelho raso na vivência dele. E isso não agrada a Deus. Quinto motivo, ricos saem vazios diante de Deus. O rico, ele vai estar diante de Deus e ele não vai conseguir se alimentar de Deus. Porque a riqueza toma conta dele, ele não se deixa alimentar por Deus. Né? Sexto motivo, ricos não são carentes de Deus. São mesmo não. Eles têm todo o Deus necessário, eles têm, não precisam de Deus. Sétimo motivo, ricos não investem na eternidade. Oitavo motivo, amar como Deus quer, só sendo pobre. Amar do jeito que Deus quer, só sendo pobre.
Porque se ele for rico, ele vira pobre, porque ele vai sair distribuindo tudo que ele tem. Ele não vai conseguir ver tanta gente na miséria. 9º motivo, impossível um rico ser salvo. Impossível. 10º motivo, riqueza faz cair em tentações. Faz cair em tentações. Não é passar por tentações, não. Faz cair em tentações. 11º motivo, foi o que Jesus disse ao jovem rico. Tá? 12º motivo, foi o que Zaqueu entendeu na conversão dele. 13º motivo, a ganância impede estar preparado para Deus. Impede. A ganância impede. 14º motivo, foi o que Jesus disse na parábola de Lázaro e o rico. E 15º motivo, foi o que Jesus disse na oferta da viúva. Né? Na oferta da viúva. Então tem aqui Marcos 12, versículo 41 a 44. O rico deu grande oferta. Deu uma senhora oferta lá no templo. A viúva pobre deu 2 moedas. Jesus disse, ela deu muito mais do que o rico. Muito mais do que o rico. Né? O rico, cadê? Ele, o rico, deu a sobra. E era muita. Esse é rico, né? O que tem sobra, muita. Esse é rico. Classe média não é rica. A classe média pode até ter uma sobrazinha, mas se ele não continuar trabalhando, ele morre de fome. Entende? Então, a classe média, a sobrazinha que ela dá não é de rico. Tá? Mas o rico tem sobra demais. Ele pode até dar da sobra. Ela deu tudo o que ela tinha. Não foi sobra, ela deu tudo o que ela tinha. Foi o que Jesus disse. Rico dá sobras, motivado por algum ganho pessoal. Quando você vê um rico tirando do dele para dar para as pessoas, dá para isso, dá para aquilo, dá para uma entidade, dá não sei o quê. Quando ele faz isso, tenha certeza de uma coisa. Ele só está dando porque ele já entendeu que tem algum ganho pessoal naquilo que ele está fazendo. É mais um lucro que ele vai ter. Entende? O rico é assim. Por quê? Porque o amor ao dinheiro leva a isso. Por isso Jesus disse ao jovem rico, só sendo pobre você consegue me seguir, me imitar, me obedecer e ser salvo. Só sendo pobre. Se você quer realmente ir para o céu, tem que ser pobre. Deixe de ser rico. Abra mão de tudo. Dê aos pobres e me siga. É fácil? Não é fácil. Declaração doutrinária. Nós estamos na declaração doutrinária conversando sobre o único Deus. Tá? O único Deus. Nessa declaração do único Deus, diz assim, aqui é um dos argumentos da declaração do único Deus. Ele é criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Tá? Já falamos, né, sobre a questão da história, como é que ele é, ele é criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história. Isso quer dizer dentro da existência do ser humano, porque é isso que motiva todas as outras coisas de Deus dentro desse universo. Né? Já falamos por que ele é o criador perfeito, e já falamos por que ele é sustentador de tudo. Né? A gente já conversou sobre isso.
Hoje a gente vai destacar o seguinte: ele é redentor. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer uma pessoa que redime alguma coisa, tá? Ele é redentor. Ele compra de novo tudo que era dele. Tem uma história muito interessante que ilustra mais ou menos tudo isso, né? Conta essa história que um pai fez para o filho um barquinho. E esse filho gostou muito, ficou muito feliz e brincava com o barquinho. Um dia, num chuvaral muito grande, muita chuva, muita coisa, o menino foi brincar, né, na frente da casa com aquele barquinho. E com isso, o barquinho entrou com a água dentro de uma boca de lobo, uma coisa dessa aí, entrou e foi junto com a água, foi embora. E o menino chorou, lamentou, entristeceu e tal. E quando foi mais ou menos um tempo depois, um mês depois, ou o que seja, eles estão passando na rua e eles veem um barquinho igual ao que o pai tinha feito. E eles se aproximam e descobrem que aquele era o barquinho. E aí ele perguntou para o dono da loja: e esse barquinho aqui, o senhor comprou? Foi, eu comprei. Chegou aqui um rapazinho e ele, né, com esse barquinho na mão, ele me apresentou o barco e eu comprei e estou colocando aí à venda. Porque ele é muito interessante, é um barco, né, bonitinho, então estou colocando à venda. Então, quem fez o barco foi lá e disse assim: quanto é o barco? Ah, o barco é tal. Botou um valor lá. E aí, ele foi lá e pagou. Ele pegou o dinheiro dele, comprou de novo o barquinho e deu de volta para o filho. Isso ilustra de maneira muito interessante o que aconteceu, né? Deus criou a humanidade, Ele é o Criador, foi Ele que fez, Ele que capacitou a humanidade e com o pecado, Ele perdeu essa humanidade, tá? Ele perdeu. Quem foi que se tornou o Senhor dessa humanidade? O pecado. Né? Ou como a Bíblia chama de o Senhor desse século, ou Satanás, ou como quiser chamar, né? O fato é que Deus não é mais o dono. A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o domínio do maligno, então não pertence mais ao Senhor, né? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai comprar de volta, ele compra de volta, não é, a humanidade. Mas como ele respeita a individualidade das pessoas, não é? Ele não obriga ninguém a nada, ele compra, mas aquelas pessoas que quiserem que são, então, redimidas. Ele se torna redentor daqueles que quiserem. Então, ele abre a porta para que as pessoas, não é, voluntariamente digam: Senhor, eu quero. Né? Aqueles que não fizerem isso, ele vai continuar amando, respeitando, mas ele não vai obrigar essa pessoa a se submeter à vontade dele. Entende? Então, essa ilustração ajuda muito a gente a compreender o que é esse redentor. Né? Aqui tem os argumentos dizem assim: por respeitar a imagem e semelhança que ele criou no ser humano. Ele não obriga. Né? Ele não cobra o que é dele. Né? Ele poderia chegar assim: não, vocês são todos meus porque fui eu que criei, vocês todos devem ser meus. Ele poderia fazer isso? Sim, poderia fazer. Né? Mas ele decidiu que ele iria respeitar, né, a vontade de cada um. Deus não nos trata como robôs, ele nos trata como pessoas que têm vontade própria e que devem ser respeitados nas suas vontades. E ele assim age com a gente, tá bom? Ele não cobra o que é dele, né? Nós é que escolhemos tirar essa criação dele. Quando nós permitimos o pecado, nós estamos tirando dele, ou nós estamos mantendo esse não pertencer a ele. A graça de Deus atua de várias maneiras para nos fazer dele. Então, ele nos comprou, né? É como lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim,
que ele nos substituiu na cruz, não somente por nós, mas pelo mundo inteiro. Ou seja, ele comprou de volta toda a criação, mas ele não obriga essa criação. A criação, né, cada um individualmente, é que vai dizer eu quero ou eu não quero. E ele vai respeitar essa individualidade de cada um. Tá? Ok, então isso tem a ver então com essa declaração doutrinária de que ele é o Redentor, não é? É o Redentor da humanidade, é o Redentor da sua criação, sem que tenha que obrigar essa criação a ser ou fazer ou voltar a ele, não é? Como até ele gostaria, mas ele não obriga de forma alguma. Tá? Vamos aqui para o Facebook e vamos ver o que é que temos no Facebook para a gente dar uma relembrada agora. Deixe-me colocar aqui nos comentários. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o Facebook na janela. Muito bem. Deixa eu atualizar, né? O Facebook aqui. Deixa eu atualizar. E ela está entrando. Aqui está. Vamos ver aqui o culto de hoje. Aqui está. O culto de hoje, por enquanto, né, está curtido pela irmã Arideia. Tá bom? Ela já curtiu o nosso culto hoje. Aqui tem os comentários do culto e aqui tem o dia de hoje. O dia de hoje é 1º de dezembro, né, de 2021. Esse é o mês vermelho pela atenção ao HIV/AIDS. Então, é o mês de atenção, né, em relação à AIDS. É o mês laranja pela atenção ao câncer de pele. Então, é o mês vermelho e o mês laranja. Tá? O que mais? Hoje é o dia do imigrante e do numismata. Tá? Numismata é o colecionador de moedas. Né? Dia de repressão ao tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. Tá? No Rio de Janeiro é o dia de repressão ao tráfico de animais silvestres. É o dia sul-americano da história do continente. A história do continente sul-americano e do numismata e... Não, desculpe. Americano da história do continente e o Dia Mundial do Combate à AIDS. Isso é pela ONU. E Dia Internacional do Imigrante, do Numismata e da Restauração da Independência de Portugal. Tá bom? Tem aqui também um link que vai para a Wikipédia, onde fala sobre outras características para esse dia. Aqui tem para fazer a vida melhor, tem aqui umas dicas também que são colocadas para que a gente tenha um dia melhor, uma vida melhor. E ele diz aqui o seguinte, ó: para sua saúde, não espere muito dos filhos. Quando quiser ou precisar de algo, não espere que saibam. Avise, vá buscar, diga a eles, peça a eles, principalmente se for beijos e abraços. Na maior idade, ser maduro é um privilégio. Avalie-se e cuide-se. Pessoas felizes são responsáveis, encontram culpas também em si. Pessoas tristes encontram culpas só nos outros. Certo? Pessoas tristes. A mulher sempre leva um sorriso no rosto e 1000 segredos no coração. E, por fim, aconselhe-se em Provérbios 1, 22 a 33, sobre o clamar da sabedoria. Tá? Então, aqui são algumas orientações para o dia de hoje. Aqui tem um link, tem um vídeo, né, de ontem, uma conversa que tivemos com Cristina
sobre casamento infeliz. Foi muito boa essa conversa, encerrando, inclusive, essa semana está encerrando toda a sequência de temas que já tratamos sobre este assunto. Esse aqui pode ser tirado, deixa eu tirar ele, porque esse aqui é um convite para aquela entrevista. Aqui tem um vídeo sobre um vídeo estudo, criacionismo evolutivo. Aqui tem os 12 estilos literários nos textos bíblicos. É tudo estudos, não é? Vídeos estudos. Aqui tem uma propaganda, né? Uma chamada da Anhanguera, aqui em Teixeira de Freitas. Aqui tem um banner sobre Atos 2, 43 a 47. O cristianismo trigo persevera no respeito aos apóstolos e caíam na admiração social e muitos iam sendo salvos. Isso aqui é um dos temas que nós tratamos ontem no culto matutino. Aqui fala sobre um site, né, um site aplicativo, onde nós estamos concentrando grande parte de todo o conteúdo que a gente não somente tem produzido, mas a gente tem utilizado, né, dentro dos nossos vários ministérios. Aqui tem o projeto Atendimentos Sociais, e aqui tem o culto de ontem, né, o culto matutino de ontem. Ele foi curtido por Marcos Brandão, Cristina Nogueira, Kátia Lauton, Marialdo Viana, Maria Arideia e Ivete Espíndola. Então, esses queridos e queridas, não é, curtiram o culto de ontem, tá bom? O que mais? Agora aqui a gente vem para o nosso momento de oração, tá? Deixa-me ver aqui, eu tiro aqui o Facebook e venho para o momento de oração. A nossa oração é um poema que a gente tem feito, né, nesses dias, e ele explica bem, ele fala bem a respeito do que estamos querendo apresentar a Deus nesse momento de oração. Então diz assim: Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e aos teus planos, de fazer este mundo ser mais abençoado é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer. Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar. Tem sido instrumentos celestes de nos encaminhar. Pessoas maravilhosas que de muitas maneiras e paixão, tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Pedimos que nos uses do mesmo jeito, que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor. Que nossa vida e convívio promova a felicidade em todos eles, que sejamos tuas mãos e atenção no cotidiano deles e sejam felizes por nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome, acorda a alma deles para o mal que promovem a outros, que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome, que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofre com eles, que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles.
Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todo sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá bom? E resume bem, muito bem, aquilo que queremos apresentar ao Senhor. Nos lembretes, a gente fala o seguinte: na descrição deste culto, no link número 2, você tem lá a lembrança de que hoje à noite vamos estar conversando, 7 horas, lá no Instagram, a gente vai estar conversando com Vânia Costa, tá? Com Vânia Costa. No link 10, 11 e 12, você tem links que dão informações sobre a casa de apoio. E no culto matutino, de amanhã, a gente vai estar falando sobre situações no mundo que deveriam nos incomodar como cristãos, como pessoas que querem seguir a Jesus Cristo. Deveria nos incomodar como representantes do reino de Deus neste mundo, tá bom? E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com a sua profissão. Veja o que é que você pode melhorar, né? O que é que Jesus melhoraria na sua profissão. E isso lhe vai fazer muito bem e vai fazer muito bem às pessoas que precisam de você, tá? Na sua rede social, divulgue que a igreja é um hospital aberto de amor, tá bom? Ok, a gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui uma música para encerrar o nosso culto e a gente vai se despedindo e pedindo que o Senhor Deus abençoe você esse dia e as pessoas que vão estar convivendo com você. Tá bom? Então, Deus abençoe. Vou botar aqui a música. Ok.